amor de Deus. O Dória é jogador do São Paulo. Dorival. E eu soube que existe uma possibilidade forte do Arboleda voltar, baseado nessa conversa que ele vai ter com o Dorival. O Cedric, ele errou um lateral. Ele errou um lateral. É brincadeira, um jogador profissional errar um lateral, hein, Calil? Errar um lateral não dá. Não Ô Zé, O Marcos Antônio, que está em fase de transição após lesão no músculo reto femoral direito, participou de parte do trabalho com os companheiros e também realizou atividades individualizadas com a preparação física. Olá, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, interior de São Paulo, sou de Barretos e hoje trago pra vocês a opinião do Miller a respeito do jogo do São Paulo no final de semana, que o São Paulo tem uma piaba do Fluminense, mas ainda continua em quarto lugar. Trago também informações a respeito do Marcos Antônio, que pode estar voltando no time, e o Dorival, que quer conversar com o Arboleda para reintegrar ele ao time do São Paulo. Fechou? Então fica aí no vídeo, deixa seu like, se inscreve, seja muito bem-vindo e ó, não vamos desistir do nosso time, hein? Bora pra cima que agora o Dorival vai começar com o trabalho. Fechou? Bora pro vídeo. O Fluminense recebeu o São Paulo no Maracanã e abriu o placar cedo, com John Kennedy. Flu 1-0. Os cariocas aproveitaram o erro na saída de bola do tricolor paulista para ampliar com o uruguaio Canóbio. 2-0 Flu. No fim do jogo, o zagueirão Dória diminuiu para o São Paulo, mas a reação parou aí. Final de jogo, Fluminense 2, São Paulo 1. Miller, o jogo pra você. Não, o jogo foi fraco. São Paulo jogou desfalcado, jogou muito mal. O Fluminense mereceu a vitória do começo ao fim. Poderia ter sido mais. É que o Fluminense não aproveitou os seus contra-ataques. 3, 4 ali, que no último passe errou. Mas o São Paulo, pelo amor de Deus, o Dória é jogador do São Paulo. Dorival vai bem, vai dar uma recuperada nesse São Paulo? Não, o Dorival recupera. Porque ele já mostrou isso no São Paulo, né? Então o Dorival recupera o time completo. E terá muito trabalho. Porque tem uns jogadores muito ruins ali que não dá pra jogar no São Paulo. Outro dia eu tava vendo, Zé, o Cedric, ele errou um lateral. Ele errou um lateral. É brincadeira, um jogador profissional errar um lateral, hein, Calil? Errar um lateral não dá. Ô Zé, você, como treinador, o Dorival volta, conhece parte desse elenco. Eu gostaria que você falasse da volta do Dorival, se é uma vantagem conhecer já a estrutura do São Paulo, e a possibilidade de reintegrar o Arboleda. Teve todo esse problema que todo mundo sabe. O Dorival parece estar assinando com essa possibilidade. Eu acho que as perspectivas com o Dorival são boas. Eu gosto muito também do trabalho do Dorival. Acho um cara que ele sabe como mexer com o elenco, ele sabe como trabalhar. E o São Paulo está em quarto, né, na tabela. O jogo, concordo com o Miller, foi muito ruim, muito fraco. O Fluminense, do começo ao fim, mereceu a vitória. Mas a expectativa na volta do Dorival é muito grande, do Arboleda também. Acho que tem tudo também para dar certo. Acredito que o São Paulo vai ter dias melhores. Bom, essa é a expectativa da torcida tricolor. Bom, E um dos tópicos levantados foi o Arboleda. E aí eu tô com uma informação interessante para passar, até mandei um banner para a produção aí também, para a gente atualizar o nosso papo aqui, que é o seguinte: o Dorival quis entender a situação do Arboleda, quis entender o que de fato aconteceu, né? Porque ele ficou fora. O Rui expôs tudo o que aconteceu, expôs tudo que foi dito ali pelo Arboleda na reunião que ele teve com o clube. E o próprio Dorival, assim, porque assim, a gente tem que lembrar o que era 2023, né? O Arboleda era um jogador importante para a equipe do Dorival Júnior. Ele vai conversar com o Arboleda, eu soube que essa semana, pode ser segunda, pode ser terça, ele vai conversar com o Arboleda. Ele precisa condicionar fisicamente o Arboleda ainda, então isso aí deve tomar mais uma semana, mais 10, 15 dias aí no máximo. Ele deve estar pronto fisicamente, ele deve acelerar o ritmo também, até porque sabe que tem uma chance agora, e existe uma possibilidade forte, até onde eu ouvi, do Arboleda voltar. Porque o São Paulo tem uma lacuna na zaga, e foi conversado a respeito de contratações, né? Quem que o São Paulo pode contratar? E isso é um tópico sensível, né? Porque o São Paulo tem uma verba limitada para contratação. Então, é o que o Dorival faz em todos os clubes que ele passa praticamente. Antes de olhar para o mercado, olhar para fora, né? Ele olha para dentro. Ele tenta achar alternativas dentro do seu próprio elenco. E eu soube que existe uma possibilidade forte do Arboleda voltar, baseado nessa conversa que ele vai ter com o Dorival. Aí vai ser o que o Dorival vai sentir. Ele pode conversar com o Arboleda segunda, terça, e falar, pô, não é o mesmo cara que eu conheci em 2023. Tricolor, deixa seu like, se inscreve, cara, não custa nada e ajuda muito a gente. E ó, se quiser dar uma forcinha, tem o Pix ali do lado, fechou? Agora bora voltar pro vídeo. O cara tá xarope. E pode escolher não ter ele no elenco. Mas a intenção inicial é ter essa abertura para que o Arboleda possa voltar para o elenco, né? Muito preliminar ainda, a gente espera que vai acontecer essa semana, mas é fruto dessa necessidade que tem o São Paulo, porque a gente lembra bem que o jogo contra o Juventude, a gente acabou o jogo com uma linha de 3, né? Tendo Dória, Osório e Sabino. Muito zagueiro canhoto junto, né?
teve uma desinteligência ali. Então, o que o Dorival deve fazer é isso. E vai também olhar para a base, né? Isso ele conversou. Ele quer ter carta branca ali para olhar para a base. E tem alguns jogadores que ele já mencionou, que eu não tenho detalhe, né, de quais são os jogadores, que ele entende que tem que estar com ele, que tem que estar no grupo principal. Que estão na base, que ele já vinha observando também, que ele quer dar mais espaço. Então vai ter uma mudança até de perfil desse elenco. E em julho haverão negociações, né? Ele vai olhar o Mike também, ele vai conversar com o Mike. Isso tudo vai acontecer, né? Mas o Arboleda em específico, ele ficou bastante surpreso com a situação do Arboleda, porque ele trabalhou com ele em 2023, ele nunca foi fácil, mas ele nunca foi esse extremo, né? Na época do Dorival. E eu sei que o Arboleda gosta muito do Dorival, eles têm uma relação legal da época de elenco, assim. Ele era um cara que respeitava bastante o Dorival, comprou a ideia do Dorival em vários momentos. Então, vai ser conversado. E aí a gente pode ter a nossa opinião quanto a isso, mas a informação é essa, Sam. Fala, torcida tricolor. Após desembarcar em Guarulhos durante a madrugada, o elenco de São Paulo se reapresentou aqui no Super CT nessa manhã e iniciou a preparação para o próximo compromisso pela Comebol Sul-Americana. Na terça-feira, às 21h30, São Paulo recebe o Milionários no Morumbi pela 5ª rodada da fase de grupos. Os jogadores que atuaram por mais tempo ontem no Maracanã fizeram trabalhos regenerativos. O restante do grupo foi ao gramado e iniciou as atividades com aquecimento com exercícios de fundamentos técnicos. Em seguida, ocorreu um trabalho com foco em cruzamentos e finalizações, além de uma atividade de enfrentamentos em espaço reduzido. O volante Marcos Antônio, que está em fase de transição após lesão no músculo reto femoral direito, participou de parte do trabalho com os companheiros e também realizou atividades individualizadas com a preparação física. Luciano e Alan Franco fizeram trabalhos de corrida no gramado com a fisioterapia. O atacante se recupera de um edema na região posterior da coxa direita e o zagueiro está em fase de transição após pequeno estiramento no adutor direito. A preparação para o duelo com o Milionários continua amanhã com uma novidade. O técnico Dorival Júnior inicia sua terceira passagem no comando do São Paulo. Dorival será apresentado oficialmente e comanda o treino no período da tarde. E você confere as informações aqui na SPFC Play. Até mais! Com torcida, o São Paulo novamente numa piaba do Fluminense, tá? Era pra ter sido mais, mas sinceramente não esperava muita coisa, time misto, time reserva, né? André Silva no ataque, enfim, eu sinceramente, ser muito sério, você nem assistiu o jogo, tá? Eu vi só uns pedaços, então não tem muita propriedade pra falar, mas página virada, vamos falar aqui sobre o Dorival, o trabalho do Dorival. O Dorival geralmente sempre chega pra apagar incêndio nos clubes que ele passa, tá? E dessa vez não é diferente, dessa vez ele vai pegar um São Paulo que começou ano bem, mas que atualmente tá perdido, não tem mais padrão de jogo, São Paulo simplesmente morreu o time do nada. E a gente vai ter que fazer um novo time do zero no meio do ano, tá? Graças a Deus a gente tem Copa do Mundo, graças a Deus. Até Copa do Brasil aqui, ó. Graças a Deus a gente tem essa parada, porque a gente vai conseguir ter um respiro, jogadores voltando de lesão. E um trabalho, um treino por parte do Dorival pra tentar colocar o time no eixo, tá? Que é o que a gente tá precisando. A respeito do Arboleda. Cara, o Arboleda é aquele típico caso do cara do trampo. Ele falta... Todo mundo sabe que dá relaxa, não sei o quê, mas quando muda de chefe, ele quer ser o cara. Ele quer sentar na janelinha. Ele fala, não. Eu sou seu ponto de confiança. Conte comigo no seu time. E é o que tá acontecendo. O Arboleda ficou sabendo que o Roger ia sair. Viu que ia ter uma nova oportunidade. Já tava treinando separado. E agora, né, como disse o Gabriel Sá, ele tá até motivado pra voltar no São Paulo. E, cara, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês acham que o Arboleda tem que voltar? Não temos zagueiro, não sei o que. Mas, gente, eu tenho um na base. O cara fez o que fez com o São Paulo. É o São Paulo. E ele vai voltar? Com certeza, se voltar, o Dorival vai dar um jeito, gente. O Dorival conhece o cara e tudo mais. Mas vocês acham certo? Vocês acham justo? Quero muito ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, fechou? E o São Paulo vai enfrentar nessa terça-feira o Milionários, valendo a liderança no grupo, às 9h30 no Morumbi. Provavelmente vai passar o jogo no Disney Plus, né? É canal fechado. Não sei se no SBT, que é a parceria com a Sul-Americana. Mas de qualquer forma, o Arthur, né, acabou machucando, já que o Roger colocava ele todo jogo. O Luciano deve estar voltando, o Marcos Antônio também tá voltando. Espero que não vá pro Flamengo. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês estejam gostando do estilo do canal. Tô trazendo umas edições diferentes, deixando o Pix aqui do lado, tentando dar uma inovada na edição. Então, guarda o feedback de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Que terça a gente ganhe. E seja uma boa estreia pro Dorival no Morumbi. Fechou? Tamo junto, grande abraço, fique com Deus. Obrigado pelo vídeo.